Sem Deus não dá. Esse é o tema da mensagem de hoje. Sem Deus não dá. Tinha um antigo corinho, que nós cantávamos: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá para vivermos sem Deus ao nosso lado, sem a presença dEle, sem o amor, a graça e a misericórdia. O ser humano precisa de Deus. Os filhos dele necessitam estar na presença do Pai. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, vai ser projetado aí também. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1, uma história do Antigo Testamento que provavelmente você já conhece, mas ela traz muitos ensinamentos à minha vida, à sua vida. E diz assim: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho, junte com o povo que você tirou da terra do Egito, subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes, enviarei um anjo à sua frente, para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos, enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e o chamava de tenda da reunião ou tenda da congregação, na versão de alguns. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à estrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem, à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenastes, leve esse povo, mas não dissestes quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome, agrado de você. Se é verdade que te agrades de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembre-te que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua maravilhosa graça, muito obrigado pelo teu perdão. Que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, apesar de nós, que nada venha nos atrapalhar a entendermos da tua Escritura, da tua palavra e o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. É isso que oramos e agradecemos. Amém. Mas para entendermos esse contexto que acabamos de ler aqui no capítulo 33, nós temos que entender o capítulo anterior, alguns versículos atrás. O povo de Israel, um povo que foi liberto do Egito, um povo que viu
os milagres que Deus fez para com eles, libertando do Egito, libertando do faraó, abrindo o mar vermelho, derramando o maná, as codornizes, dando o alimento, sendo o fogo durante a noite, sendo a nuvem de descanso durante o dia. Eles viam o poder do grande e do eterno Deus. Mas Moisés subiu no monte Sinai, no monte Sião, e foi falar então com Deus. E enquanto estava ali com Deus, nessa intimidade com o Pai, o povo chega para Arão e fala: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, capítulo 32, versículo 1, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Pense, um povo que viu as bênçãos de Deus, viu as bênçãos de Deus. No momento que Moisés sobe, demora um pouquinho, ficam impacientes e falam: olha, tome uma providência, Arão, faça para nós Deus que nos guie. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. E aí fizeram, portanto, o bezerro de ouro, pegou todos os ouros, todos os ornamentos, derreteram. Arão pegou aquilo dali, criou o bezerro, começaram a fazer uma festa, fazer os sacrifícios, os holocaustos, e falaram: olha, pronto, Deus está aqui. E Deus chega para Moisés e fala: opa, desce rápido, Moisés, que o povo fez um Deus para eles lá, e está uma bagunça, desça lá. E Moisés, portanto, descendo com Josué vai e fala: olha, está tendo uma guerra, ô Moisés, olha o barulho. E Moisés fala: não é guerra não, isso é barulho de festa. E quando Moisés chega lá, vê aquela situação, ele fala: olha, quem vocês são, o que vocês fizeram. E aí vai, obrigado. Agora chama os levitas, fala: olha, vê quem está do nosso lado, quem se arrepende, vai lá e dá um jeito nesse povo. Aqueles que resolveram ficar contra Moisés, a favor desse bezerro de ouro, foram então eliminados. E Moisés fala para eles: olha, Deus falou comigo e falou o seguinte: um anjo de Deus vai acompanhar a cada um de nós, mas Deus diz que não vai mais estar no meio do seu povo. E aí chega agora esse contexto do capítulo 33. Interessante que quando Deus fala com Moisés nesse capítulo 32, ele fala: olha, fale com o povo que você tirou do Egito, fale com esse povo desobediente. Ele já não fala: fale mais com o meu povo. Ele já dá uma distância. E aí chega, portanto, nesse capítulo 33, que nos traz, portanto, grandes ensinamentos. Primeiro, a gente gosta de resposta imediata, né? Quem não gosta? Né? Você vai lá, você precisa de algo, e aí eu tenho um sério problema, os irmãos acho que já conhecem, mandam um recado para mim no WhatsApp, eu demoro ver, né? Ou vejo e esqueço de responder, né? E é bom a resposta imediata, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa que vai lá, briga comigo, de vez em quando vai lá no WhatsApp: ó, você esqueceu de responder essa pessoa aqui, né? Mas aí a gente vai trabalhando. As pessoas gostam de algo imediato. Solução, eu gosto, você gosta também, né? Quantas pessoas que estão na fila do SUS aí, esperando para que sejam resolvidos os seus problemas. Mas aí aquele povo fala: olha, precisamos, portanto, de uma resposta imediata e Deus está demorando. Você conhece alguém que pensa assim? Não, já que Deus não respondeu, eu vou vou fazer da minha maneira, aquilo que eu acho que é correto, que é certo, então eu vou lá e faço. E aí o povo vai criando e vai se afastando de Deus e vai se lambuzando no pecado. Essas ações que a priori podem vir com o coração lançando: peraí, queremos a presença de Deus, então nós vamos fazer, pode até, entre aspas, ter uma boa intenção, mas não é, porque quando não fazemos a vontade do Pai, a vontade de Deus, e fazemos a nossa vontade, está errado. E aí a gente vê um Deus que se afasta do pecado, o Deus que não se contenta em estar no meio desse pecado.
Esse capítulo 33, o versículo 3, um escritor diz o seguinte: era uma situação do tipo, notícia boa, notícia ruim. A boa notícia era que os israelitas ainda iriam para a terra prometida, mesmo após o grande pecado do bezerro de ouro. A notícia ruim era que Deus não os acompanharia. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. A boa notícia é: vocês terão tudo, segurança, vão ser bem-sucedidos, vou cumprir com a minha promessa, mas eu não estarei no meio de vocês. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: tudo sem Deus é nada. Você pode ter tudo, mas sem Deus, sem a presença de Deus na sua vida, de nada vale. Interessante que Deus chega para Abraão e ele fala: olha, Abraão, eu quero tudo de você, Abraão. E a única coisa, e Abraão dá tudo para ficar com Deus. Ele entrega o seu filho, o filho da promessa, para ficar com Deus. E agora Deus chega para Moisés e para o povo e fala: olha, agora eu dou tudo, mas eu não estarei com você. Tudo sem Deus é nada, e nada com Deus é tudo. Pensa bem, olha, você não queria isso, Luiz? Olha, você tem comida, roupa lavada, concurso, emprego, dinheiro, saúde, poder, tem tudo. Deus chega: olha, eu vou dar para vocês, eu não garanti que ia dar, vou dar, mas não estarei com vocês. Aí o povo: opa, não, Deus, aí não, nós precisamos da sua presença aqui. Moisés vai falar: olha, eu quero Deus, eu preciso de você, o povo precisa de você conosco. E tem gente que quer tudo e deixa Deus de fora. Senhor, eu vou na igreja, eu sou cristão, eu vou numa igreja evangélica, Senhor, eu escuto essa pregação, e eu quero, Jesus, eu preciso, Deus, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de um emprego, eu preciso de bênção material, eu preciso de algo específico. E aí quando ele tem, beleza, Deus, agora você fica aí, eu fico aqui, resolvemos o problema. Ou: Deus, garanti minha salvação, eu disse sim, eu levantei a minha mão, então está garantido a minha eternidade, eu vou morrer e vou para o céu, agora deixa eu viver a minha vida. E vai deixando Deus de fora, e vai vivendo a sua própria vida. Aí nós vemos que esse povo, que viu a sua situação ficar cada vez mais difícil, fala: Senhor, me perdoe, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença. Nós podemos ter vitórias, pode ter um anjo na nossa frente, mas nós queremos é o Senhor. E ele diz que quando o povo ouviu essa mensagem de Moisés, eles pegaram seus adornos, todas as joias, todos os bens mais preciosos, e tiraram e disseram: Senhor, nós não queremos mais isso aqui. O nosso coração não quer ser mais ocupado pelo pecado. Nós não queremos mais viver os nossos sonhos, com a nossa realidade, com a nossa razão, fazendo somente aquilo que nós achamos que é correto. E eles deixam, portanto, de usar esses ornamentos. Nós precisamos deixar aquilo que nos deixa exposto ao pecado. Nós precisamos arrancar de nós. E é assim que esse povo fez. Versículo 6: assim, desde quando partiram no Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os ornamentos. Depois nós vemos Moisés. Interessante que essa tenda da reunião, ou a tenda da congregação, ela ficava fora do arraial. E era lá que Deus falava com Moisés face a face.
Tinha qualquer problema, como nós vimos aqui, né? Aconteceu um BO, as pessoas iam lá no Moisés e falam: Moisés, é o seguinte, eu preciso que você fale isso com Deus, eu tenho uma necessidade. Moisés ia lá, o pessoal ficava na porta da sua tenda, olhando para onde Deus junto com Moisés estava, e ficava só observando. A nuvem vinha e eles sabiam: Deus está ali com Moisés. Agora, olha o privilégio que nós temos hoje. Deus não está fora do arraial, Deus não está distante. Nós não precisamos de nenhum intercessor para falar com Deus. Nós não precisamos chegar no Moisés, nós não precisamos chegar no pastor, falar: pastor, você é o cara, você tem ali, né, um alinhamento com Deus aí, eu estou te pedindo porque eu não tenho coragem. Não, não tem isso. Nós podemos falar com Deus através do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele não está longe, mas está perto, dentro de nós. Mas aquele povo tinha que ficar distante, fora do arraial, e era Moisés que falava. Hoje nós temos esse privilégio de ter o Deus conosco, o Emanuel, o Cristo Jesus, o Espírito Santo dentro de nós. A primeira coisa, portanto, que nós podemos aprender é que tudo sem Deus é nada. A segunda é: abandone o pecado e se arrependa. Tire, arranque. O povo chorou. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Não é apenas Deus me perdoe, mas foi um arrependimento de fato, foi uma mudança de vida. Daquele momento em diante, deixaram de usar os seus ornamentos. Sem sua presença não dá. Sem a presença de Deus não dá. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente, lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Quando Moisés entra na tenda, com toda a sua intimidade, a Eugene Peterson, na sua Bíblia paráfrase de A Mensagem, ele diz que esse falar Deus com face a face é como se fosse falando com o vizinho, né, do outro lado da cerca. Nos Estados Unidos isso é comum, né? Você tem o vizinho, aquela cerquinha branca, e você está falando com o vizinho ali, ó, face a face, com intimidade. Moisés, portanto, falava com Deus com intimidade. Deus olhava para Moisés, sabia quem ele era, e vice-versa. E aí Moisés chega assim: olha, Deus, como é que o Senhor diz que vai mandar um anjo? Anjo não serve, Deus. O Senhor disse que vai dar bênção, o Senhor disse que vai nos ajudar, vai derrotar os inimigos, mas anjo não serve, Deus. O que serve é a sua presença. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se Deus não estiver conosco, nada vai funcionar. Se Deus não estiver conosco, podemos ter inúmeras bênçãos materiais ou bênçãos para a sociedade. Olha para a nossa vida e fala assim: nossa, eu queria ter essa vida, mas vai ter um vazio, uma falta que só a companhia de Deus pode nos dar. Portanto, não adianta um anjo, não adianta o pastor, não adianta o missionário. Deus, sem Deus na frente, não dá. Se você está vivendo uma vida onde os seus planos, os seus sonhos, tudo é voltado para a sua razão, para o seu entendimento, e você vai resolvendo tudo e pensando: não, isso aqui eu consigo, não preciso nem incomodar Deus. Tem tanta gente que chega no momento de oração ou partilha e fala: não, eu não tenho nem direito de pedir nada para Deus, eu só agradeço. E aqui a gente tem um Deus que está conosco, um Deus que nos ama. Nós precisamos pedir: Senhor, me acompanhe,
me acompanhe nesse sonho que eu tenho, porque eu não sei se esse sonho que eu tenho, se essa decisão que eu vou tomar, é uma decisão que vai dar ou vai estar de acordo com a sua vontade. Então peça, ore, porque sem Deus, nessa decisão, ou em qualquer decisão, não dá. O quarto ensinamento que nós podemos ter é que a marca do povo de Deus é sua presença conosco. O que marca o povo de Deus é a presença de Deus conosco. É a presença desse Cristo, Emanuel, Deus conosco. O que marcava o povo de Israel era a presença de Deus. Os outros povos viam milagres, maravilhas, o agir de Deus, e viam que Deus agia. As 10 pragas do Egito era a representação de colocando os deuses do Egito sobre os pés do Deus Todo-Poderoso. Era o povo do Egito vendo e observando que o Deus Yahvé, o Deus do povo de Israel, era o Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o versículo 16: se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O que distingue a mim e a você no meio desse mundo caído, o que distingue eu e você do meio dessa sociedade, nós temos as mesmas dificuldades que os outros, temos doença, temos falta de dinheiro, nós perdemos os nossos empregos, nós temos falta de muitas coisas, nós pecamos, mas o que nos distingue é a presença de Deus conosco, é a única. E é tão bom saber que tudo o que vamos fazer, nós podemos ter a orientação do Espírito Santo de Deus ao nosso lado, e a gente pode dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Moisés então vai para esse bate-papo com Deus, fala: Senhor, o Senhor diz que o Senhor se agrada de mim, o Senhor me colocou para guiar esse povo, mas me acompanhe. E Deus fala: olha, acompanharei você pessoalmente, lhe darei descanso. E Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. A igreja do Senhor Jesus precisa ter Deus conosco. Ela não pode esquecer da missão que nós estudamos aqui na nossa EBD, daquilo que Deus colocou: ide por todo o mundo pregando o Evangelho, batizando, ensinando a obedecer os meus caminhos. Ide por todo o mundo anunciando que Deus enviou o seu Filho para morrer nessa cruz, para nos salvar. Hoje, num aconselhamento, eu falei para um rapaz exatamente isso: olha, nós podemos ter tudo, mas se Deus não estiver conosco, a nossa história aqui vai ser terrível. Nós precisamos dele no nosso coração, no nosso agir, nas nossas mentes, para termos sabedoria e para sermos bem-sucedidos. Eu sou cristão, ou eu sou um pastor, eu aceitei a Cristo, não foi para ir para o céu, e para o céu é consequência, mas eu aceitei a Cristo para ter Ele ao meu lado, pois a eternidade já começou para mim. A eternidade já começou aqui. Ainda é como espelho, como o apóstolo Paulo fala, né? Um reflexo. Nós seremos perfeitos assim quando morrermos mesmo,
mas a eternidade já começou, porque eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo aqui ao meu lado. E aí quando a angústia vem, quando o medo vem, quando eu penso que eu posso estar abandonado, eu sei que Ele cuida de mim, porque eu já tenho a vida eterna. A vida eterna é uma vida plena com Deus. A vida eterna não é temporalidade, não é uma eternidade temporal. A vida eterna é a plenitude de Deus. Você já imaginou o que é ter a plenitude de Deus com você na eternidade? Nós não temos inteligência para compreender isso. Mas Deus, o Espírito Santo, já está comigo. Eu não tenho a glória dele, a plenitude perfeita, mas eu já tenho Ele ao meu lado. E é por isso que todas as decisões, todas as frustrações, todas as perdas que eu tenho o consolo de Deus ao meu lado, através do Espírito Santo de Deus. E aí, eu posso ter tudo, mas sem Deus, nada tenho. Mas eu posso não ter nada, mas com Deus tudo eu posso. Com Deus tudo eu consigo prosseguir, porque Ele está ao meu lado. Pode dinheiro faltar, pode a morte chegar, pode a doença vier, mas Ele está ao meu lado. E aí eu me alegrarei. Como o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não deixarei de seguir o meu Deus. Moisés, portanto, falava com Deus face a face. E Deus então muda essa situação e fala: olha, tá bom, eu vou acompanhar você, Moisés. O anjo não irá, mas eu irei com você, irei com o seu povo. Deixe que Deus esteja com você na direção da sua vida. Deixa que Deus seja o centro. Deixe que a sua vida seja guiada em todas as suas ramificações. É no seu emprego, ou no não emprego, na falta dele. É no seu casamento, ou é na procura de um casamento. É numa perda, ou é numa chegada. Chegou um filho, como é que eu vou criar esse filho? Como é que eu coloquei esse filho no mundo? Como é que ele vai sustentar? Senhor, como vai ser? Deus está dizendo: eu estarei com vocês. E vocês vão poder dizer: Senhor, me guie, ande comigo. Por mais que falte, eu sei que o Senhor estará comigo no caminho. Eu não quero bênçãos, eu não quero segurança, eu não quero vitórias, se o Senhor não estiver presente. Porque o Senhor é o Deus conosco. E essa promessa que Ele nos deixou, e essa promessa que Ele nos deixou e deixa a cada um de nós, através de Cristo Jesus. E agora já não há uma tenda da reunião que nos separa de Deus, não há um véu que separava o povo da presença de Deus. O véu se rasgou de cima a baixo, quando Cristo morre naquela cruz para nos salvar. E agora nós temos livre acesso ao Pai. O livre acesso é você chegar como Moisés e dizer, e rasgar o seu coração, dizer: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu estou com muito medo, Senhor, eu estou com dificuldade. E não é chegar para Deus e dizer: Senhor, você tem que, Senhor, eu tenho toda a autoridade para pedir, para exigir. Não é isso. Senhor, pela tua misericórdia, me acompanhe, me ajude. Ele deixou o Espírito Santo para caminhar contigo, para caminhar comigo, em todas as decisões da nossa vida, porque sem Deus não dá. Se você está vivendo numa vida sem Deus, faça um retorno, uma conversão, e comece a andar, a trilhar o caminho de Jesus, o caminho de Cristo Salvador. Comece a entender como Deus trabalhou no meio do seu povo, a história
guiando esse mesmo povo que depois caiu novamente. E foi todo o Antigo Testamento, se você ler lá, o povo de Israel, o povo hebreu se arrependia, voltava para os maus caminhos, se arrependia, voltava para os maus caminhos, até que Deus envia o seu Filho amado para morrer no meu e no seu lugar, e para dizer um basta nessa vida onde o pecado estava ganhando, onde a morte estava ganhando. E Jesus diz: ó morte, cadê sua vitória? E ele venceu a morte, e ele se fez pecado e venceu o pecado por mim e por você. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que escolheram andar do lado dele, de caminhar com o seu Filho, de ser guiado pelo seu Espírito. Qual o caminho que você está trilhando? Com Deus ou sem Deus? Você quer somente as bênçãos de Deus e está deixando Deus de fora? Ou você está disposto a perder tudo e ter Deus ao seu lado? Deus não te abandonará, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Ele é a minha segurança, é a sua segurança. E nós podemos dizer: Senhor, sem Deus não dá, nós precisamos de Ti. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que consola, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus que nos mostra o caminho que estamos fazendo, o Senhor é um Deus que não permite, Deus, e o Senhor odeia o pecado, e o Senhor nos aponta aonde erramos e deseja que trilhamos o caminho correto. E para isso o Senhor nos colocou no dentro do nosso coração o Espírito Santo, que nos constrange, e o Espírito que habita nos nossos corações diz: basta. Nós estamos aqui, ó Deus, para afirmarmos, reafirmarmos: com Deus não dá. Nós podemos ter tudo, mas tudo sem Deus é nada. Senhor, nós queremos a Tua companhia, nós queremos, ó Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus, nós queremos sabedoria para tudo quanto formos fazer. E muito obrigado, porque não há nada que nos separa do amor de Deus, nenhuma tenda, nenhum véu, mas o Senhor está aqui, o reino de Deus chegou, esse reino palpável, através de Cristo Jesus, em nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a vida eterna. Muito obrigado porque o Senhor está nos conduzindo neste mundo, e a condução neste mundo é para servirmos a Ti, servir com coração de servo, porque um coração de servo não está preocupado com os bens materiais, com tesouros, não está preocupado em dizer: o Senhor demorou e nós estamos aqui, Senhor, fazemos o que nós querendo fazer o que nós queremos com a nossa vontade, porque o Senhor está distante e o Senhor não fala mais. Mas nós podemos dizer: Senhor, nós estamos aqui prontos para ouvir no Teu tempo aquilo que Tu deseja para cada um de nós. Perdoe pelos nossos pecados, perdoe, ó Deus, que muitas das vezes nós estamos fazendo bezerros de ouros, nós estamos idolatrando a segurança vindo, ó Deus, dos nossos salários, dos nossos dinheiros, dos nossos empregos, dos nossos status. Mas nós queremos nessa noite, ó Deus, dizer: Senhor, nós largamos tudo se estivermos colocando isto em primeiro lugar, porque a marca dos filhos de Deus é a Tua presença em nossas vidas como prioridade. Muito obrigado, porque nós podemos dizer que a Tua presença é a nossa marca, a Tua bondade nos seguirá dia
após dia, apesar de nós. Tua bondade, Senhor, nos seguirá, em nome de Jesus. Amém e amém.